Você vai ver agora. Novo Acordo do Clima é tema de um debate internacional no plenário do Senado. Não podemos deixar de reconhecer que os países em desenvolvimento e desenvolvidos devem ter responsabilidades diferentes. O trabalho de conservação da onça nos arredores de Brasília dá resultados. Quando a gente tem um registro de animais topo de cadeia, quer dizer que os fragmentos florestais eles estão íntegros. E na entrevista especial, o uso da biotecnologia no combate ao mosquito Aedes aegypti. Combater o mosquito é uma ação contínua, então o erro está aí, não combater continuamente. Bergman Ribeiro é biólogo formado pela Universidade de Brasília, com mestrado em biotecnologia e doutorado em microbiologia realizados na Inglaterra. Bergman é professor titular do Departamento de Biologia Celular da UNB. Veja como foi nossa conversa sobre a disseminação do Zika vírus no Brasil e as estratégias para combater o mosquito transmissor da doença. Aonde o Estado brasileiro está errando no combate ao mosquito? Esse combate não pode ser neste momento de crise, tem que ser um combate contínuo. Todo ano, a todo momento, tem que ter vigilância sobre o que está acontecendo, quais as doenças estão aparecendo na região, no Brasil, e combater o mosquito é uma ação contínua. Então, o erro está aí, não combater continuamente. Hoje nós vemos que existe o combate, mas amanhã pode simplesmente parar, porque não vai ter mais o problema do Zika, por exemplo. Professor, o senhor é um defensor da biotecnologia. Quais as vantagens de se usar, por exemplo, um indivíduo geneticamente modificado para esterilizar as fêmeas e impedir a proliferação do vírus? É mais uma estratégia. Existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, a desvantagem, começando pela desvantagem, é que você vai ter que sempre liberar o inseto geneticamente modificado. Não vai dar para você deixar de liberar. Então vai ter que sempre produzir ou comprar de uma empresa que produz um inseto geneticamente modificado. O mosquito transgênico, como ele funciona? Ele tem um gene que é letal para quando ocorre desenvolvimento embrionário. Então o mosquito macho que tem esse gene letal, ele não funciona quando ele é adulto, mas quando ele fecunda uma fêmea, o que vai acontecer? Vai haver a produção de um ovo e esse ovo iria se desenvolver no outro mosquito. Só que esse gene começa a funcionar quando vai formar o mosquito, o embrião. Então ele é ativo e o embrião morre. Então você não produz um outro mosquito. Só que esse mosquito transgênico tem que produzir em grande quantidade. E quem faz isso é uma empresa inglesa que tem essa tecnologia, tem uma pesquisadora em São Paulo que usa essa tecnologia, né? Até Piracicaba já até fez um contrato com essa empresa para liberar esses mosquitos transgênicos para ver a funcionalidade disso. Já foi feito alguns ensaios pilotos e mostrado que 80% da população de mosquito é reduzida. O Ecosenado esteve no interior da Bahia para visitar uma empresa especialista em biotecnologia no ano de 2010. É uma espécie de fábrica de moscas geneticamente modificadas para conter pragas em culturas agrícolas. A região do Vale do São Francisco é um grande polo produtor de frutas do país. ,99% das uvas e 87% das mangas exportadas pelo Brasil saem das terras do vale, mas os produtos daqui sofrem com os ataques das moscas das frutas. O inseto deposita os ovos no interior do fruto, que se torna inviável para o consumo. No caso do Vale do São Francisco, o controle biológico é feito por meio da técnica do inseto estéril. É uma técnica que você cria a praga em grande quantidade numa biofábrica, esteriliza e solta os insetos estéreis no campo. Esses insetos estéreis copulam com a praga selvagem da mesma espécie no campo e esses selvagens vão colocar ovos inviáveis, ou seja, não vão gerar descendentes. Como vocês viram na reportagem, uma empresa que produz esses mosquitos, ou moscas estéreis, que também podem ser adaptados para mosquitos. Então você faz a irradiação desses mosquitos e libera no meio ambiente, só que quando você faz a radiação, você introduz modificações genéticas. E na hora desse inseto fecundar a fêmea,
o espermatozoide dele não é viável. Significa o quê? Que o espermatozoide não vai dar origem a um embrião também. Então não vai ter a produção de fêmeas, da mesma forma do organismo geneticamente modificado. O problema maior é a dose, você tem que calcular a dose. Se você usar muita radiação, você pode matar os mosquitos. Então é algo que precisa de um controle de qualidade. Também é uma outra estratégia super importante para ser usada, que precisa também ser estudado mais, apesar de já estar há muito tempo, desde a década de 50, essa tecnologia já existe, mas é importante também ser utilizado, né, essa outra estratégia para controle de mosquito. Falando um pouco sobre as dificuldades da pesquisa científica no Brasil, quais são os limites, sobretudo financeiros, para a pesquisa que vocês desenvolvem? Para você ter uma ideia, o estado brasileiro que tem mais recursos para a pesquisa é o estado de São Paulo, porque ele tem uma fundação de apoio que recebe bastante dinheiro do ICMS de São Paulo. Então eles fomentam muitos projetos de pesquisa. No resto do país, nós temos essas agências de fomento, só que a quantidade de recursos é muito pequena. Aqui em Brasília, nós temos a Fundação de Apoio para a Pesquisa Científica do DF, que é a FAP-DF, que atualmente, neste governo local, está patrocinando pesquisas. O problema maior é que você não tem recursos suficientes para conduzir as suas pesquisas. Vou dar uma ideia para vocês. Eu trabalho com biotecnologia, com vírus modificados geneticamente. Para fazer essas pesquisas no meu laboratório, eu preciso de equipamentos muito caros. Por exemplo, um microscópio eletrônico para observação de vírus, por exemplo, custa $300 mil, mais de R$1 milhão. Não existe atualmente um edital de qualquer fundação de apoio para dar R$1 milhão para um pesquisador específico comprar um microscópio eletrônico. O que acontece são editais gerais para instituições para comprar equipamento dessa natureza. Então, o que nós temos são editais pequenos, R$100 mil, R$50 mil. Isso é muito pouco. Para ter uma outra ideia, um reagente pode custar até R$5 mil, R$10 mil, apenas um reagente. E eu preciso de dezenas de reagentes diferentes. Então, a pesquisa científica, nós fazemos no Brasil pesquisa científica de ponta, mas é muito difícil. Você tem que ter muitas parcerias e conseguir dinheiro não é fácil. Professor, qual o risco do Aedes aegypti vir a ser hospedeiro de outros vírus que existem no Brasil? Muito grande, né? Nós temos pelo menos mais de 37 espécies de arbovírus no Brasil detectados já, que potencialmente podem infectar humanos. Então esses vírus estão aí no meio ambiente. Basta ele ser transmitido, chegar no Aedes aegypti e ser transmitido, pode ser transmitido para a população. Por isso que a importância da vigilância, né? Recentemente apareceu um surto de vírus maiaro, né? Algumas pessoas foram detectadas com o vírus maiaro em Goiás, e esse vírus é um arbovírus também, que é transmitido por Aedes aegypti, então essa possibilidade é grande. Então o que tem que ser feito é um processo de vigilância contínua. Então é muito importante se preocupar com essas doenças virais, porque você vê, nós tivemos nos últimos anos H1N1, coronavírus, ebola, zika, chikungunya, dengue, todos são vírus emergentes que estão chegando. Se você não estudar, não ficar preparado para isso, vai pegar o país de calça curta. Então tem que ter vigilância, tem que ter dinheiro para pesquisa, para os pesquisadores nacionais trabalharem nisso e trazerem algumas soluções para tentar combater e evitar que isso aconteça. Professor, nós agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E você continua com o Ecosenado. Estão abertas as inscrições para o edital Ecoforte Extrativismo da Fundação Banco do Brasil. Podem participar cooperativas sem fins lucrativos que reúnem produtores extrativistas em unidades de conservação federais de uso sustentável na Amazônia. O total de recursos disponíveis é de R$8 milhões. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho. Para conhecer o edital, acesse www.fbb.org.br. A Zona Franca Verde foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores da região norte pediram mais incentivos para a economia da região. A Zona Franca Verde concede isenção do imposto sobre produtos industrializados a empresas instaladas em áreas de livre comércio de Macapá e Santana, no Amapá, Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e Boa Vista e Bonfim, em Roraima. É um instrumento, um mecanismo para o desenvolvimento da região.
Apenas as indústrias que trabalham com matérias-primas de origem vegetal, florestal, agropecuária e pesqueira podem receber esse benefício fiscal. O objetivo é incentivar o desenvolvimento econômico da região amazônica, valorizando matérias-primas regionais. Os senadores comemoraram a implementação da Zona Franca Verde, mas reclamam da falta de políticas públicas para a região. É preciso integrar, não é, dentro de uma política maior para a Amazônia, a política que pudesse combinar o desenvolvimento da economia com a preservação ambiental e com a equidade social para atender essa demanda dos 30 milhões de amazônidas que ali vivem. Um projeto de manejo do pirarucu, desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, no estado do Amazonas, foi selecionado entre mais de 500 iniciativas de todo o mundo como um dos 3 finalistas do Prêmio St. Andrews pelo Meio Ambiente. A premiação é promovida pela Universidade da Escócia todos os anos e aconteceu no final do mês de abril. A pesca do pirarucu chegou a ser proibida no Amazonas nos anos 90. Foi a atuação dos técnicos do projeto Mamirauá com comunidades ribeirinhas do Médio Rio Solimões que reverteu esse quadro. Adotando práticas comunitárias de manejo sustentável do pirarucu, 1.400 pescadores da região faturam hoje mais de 2,5 milhões de reais por ano com a exploração do pescado. Ao mesmo tempo em que a população do pirarucu teve um aumento médio anual de 25% nas áreas de manejo. É um dos projetos mais significativos que já foi desenvolvido no meio estado do Amazonas e desenvolvido através da parceria entre o governo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, FINEP, Ministério da Pesca e o governo do estado do Amazonas, né?